Fala galera, bom dia. 10 horas da manhã aqui ao vivo. Tô aqui direto da Praia do Recreio, pertinho de casa. Bom dia galera. Bom dia, Tainá. Tainá, pede pra Leila mandar um pedido aqui para ela entrar na live comigo. Ela tem que mandar aqui o pedido, senão eu não consigo colocá-la aqui. Galera, a Leila foi a pessoa que preparou o material que eu compartilhei com vocês num post ontem sobre LinkedIn. E ela que também fez o material de carreiras. A Leila é nossa especialista aqui em carreiras. E eu vou colocar ela aqui ao vivo com a gente, porque ela vai conversar com vocês aqui sobre a importância de elaborar um currículo bem feito, elaborar um currículo adequado para a vaga. Não adianta... Opa, acho que ela apareceu aqui, deixa eu ver. Cadê? Leila, você precisa mandar um pedido aqui de entrar ao vivo comigo. Fala, Rafa. Rafa, direto de Boston, não é isso? Bom dia, bom dia. Bom dia, Loureiro. Bom dia, Rosemary. Bom dia, Alex. Galera toda entrando aqui. Eu tive que ficar em casa hoje porque minha esposa pegou ontem chikungunya. E galera, é sinistro mesmo, hein? Ela não consegue nem andar. Então hoje eu fiquei em casa para dar uma força para ela. Vim aqui na praia rapidinho fazer essa live com vocês. Quem vai tocar a live é a Leila. Deixa eu só avisar ela aqui que a gente já está online. Só um minuto. Galera, no carnaval eu fiz uma ação pelo Facebook e também pelo LinkedIn, oferecendo revisão de currículo e revisão de LinkedIn para muita gente. Isso totalmente de graça. Eu acabei recebendo um volume gigantesco de pedidos de revisão gratuita. Foram quase 4.000 revisões no total de currículos e quase 3.000 revisões de perfil de LinkedIn. A gente demorou um pouco para fazer essas revisões, porque o volume foi muito grande. A gente precisou contar aí com a ajuda de outras pessoas que voluntariamente nos ajudaram, e a gente também precisou contratar consultores de RH para ajudar nesse processo. E semana passada a gente conseguiu entregar para todo mundo. E aí eu decidi compartilhar esse manual que a gente criou, compartilhar essa técnica que a gente usa no dia a dia para fazer revisão de material profissional, para que vocês possam fazer também a revisão do material de vocês, e não só de vocês, para que vocês possam também ajudar outras pessoas que precisam de apoio com carreira, com currículo, com LinkedIn, a fazer o mesmo processo. Agora ela está aqui online, ela vai entrar aqui ao vivo com a gente. Oi, Leila, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Tudo. O meu escritório está melhor que o seu hoje, hein? Pois é, tá ótimo esse escritório. Hoje eu estou aqui na praia. Mas olha, eu queria estar aí, eu não estou aí hoje por conta do problema da Janaína, como eu comentei. E até Sim, fiz um post ontem à noite, então fiquei em sim, casa. E Leila, a gente conversou ontem, né? Ontem a gente fez aquela publicação compartilhando o manual do LinkedIn, e mais de sim. 3.000 pessoas pediram o manual de currículo. Mandaram lá pra Sensacional. gente via comentários. A gente nem conseguiu responder todo mundo, porque o LinkedIn trava. Então, não sei Aham, que mandou pra gente ontem nos comentários o pedido do material vai estar aqui hoje. Mas, galera, sim. todo mundo que estiver com a gente aqui hoje na live, no final, vocês acessem a minha bio. Na descrição da minha bio aqui no Instagram, tem um link para vocês baixarem o manual da revisão de currículo. Mas mais do que o manual em si, é importante a gente ouvir a Leila para ela explicar exatamente, passo a passo, da revisão que ela faz, como que ela montou esse material e como que você pode revisar o seu próprio currículo e adequá-lo para as vagas que você quer aplicar. Leila, passar a palavra para você, toca o barco aí, a gente vai batendo uma bola por aqui. Perfeito. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, a gente agradece a presença de todos vocês. É muito bom a gente saber que hoje, quarta-feira, né, 10 da manhã, véspera de feriado, tá todo mundo aí animado, com foco em melhorar a sua carreira. E esse é um dos primeiros pontos que eu gostaria de abordar, o mindset. Quando a gente fala de carreira, né, Rodrigo, a gente percebe muito claramente a diferença de mindset de pessoas que têm um foco em crescer na carreira, têm um plano estruturado, têm uma orientação para resultados, e pessoas que não têm.
E quem está presente na live hoje aqui, a gente já vê que são pessoas que estão buscando informação, buscando conhecimento, agregar informações para sua carreira para crescer. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, a gente vai falar com alguns detalhes, como a gente faz para expressar isso no currículo. Porque, Rodrigo, essa é uma questão frequente das pessoas, né? Elas falam, Leila, aqui eu percebo que na minha carreira eu batalho, eu tenho um ótimo trabalho em equipe, eu sou muito proativo, mas eu não sei como colocar isso no currículo. E é esse tipo de ponto que a gente vai abordar hoje durante a live, e esses pontos que a gente percebe muito nas revisões. Vamos começar então? Vamos lá. Primeiro, contextualizar vocês. Quando a gente fez a chamada para a live, a gente colocou que a gente precisa fazer um currículo DUCA. E aqui na Upgrade, a gente sempre fala do currículo DUCA para o mundo VUCA. Que jogo de palavras é esse? O que significa isso? Mundo VUCA é algo que está bem em voga agora, né? Está até aí na moda essa expressão, que significa essa tendência que a gente tem no mercado. É um acrônimo, na verdade, em inglês, mas eu vou resumir aqui para a gente simplificar, que expressa essa tendência e o que a gente vê no mercado, de um mundo volátil, um mundo que é efêmero, que tem mudanças o tempo todo, que é rápido, que tem muitas conexões. Então, a gente precisa se adaptar para esse mundo. E aí, para se adaptar para esse mundo VUCA, a gente precisa ter um currículo e ser um profissional DUCA. O que significa DUCA? É um acrônimo que a gente fez aqui na Upgrade para os nossos cursos, para os nossos assessorados. E aí, DUCA, D, profissional dinâmico. O que é um profissional dinâmico? É um profissional que está sempre de olho no mercado, ele está ligado no que está acontecendo, ele está ligado nas tendências e ele se adapta de forma rápida. Vou dar um exemplo. Se eu sou uma Oi? Você falou agora de profissional dinâmico. Deixa eu pedir para a galera aqui na live mostrar que eles são dinâmicos mesmo. Galera, olha só. No canto direito aqui embaixo tem um coraçãozinho. Eu quero que vocês larguem um dedo nesse coraçãozinho para começar a subir um monte de coração. Porque quando você faz isso, o Instagram, ele gosta mais da live. Então, larga o dedo aí no botãozinho do coraçãozinho. Vamos ver Ó, começou a subir o coraçãozinho, hein? Começou a subir. Quero ver bastante coraçãozinho subindo. E outra coisa, embaixo aí você tem aquele símbolozinho da gaivota de papel. Clica nesse botãozinho e convida os seus amigos que estiverem online agora no Instagram, para eles também poderem ter acesso a esse material. O que a gente vai ensinar aqui, pessoal, pode fazer a diferença na carreira de alguém. E assim, quando a gente fala que pode, a gente sabe que vai. Eu vou dar um exemplo, Leila, a gente até brincou ontem, e eu juro que eu achei que fosse brincadeira sua. Ontem eu vi um post aqui no LinkedIn de uma pessoa mostrando lá um iate, uma lancha bonita pra caramba, e falando o seguinte: agora, essa lancha pode ser sua, tá muito mais fácil comprar essa lancha. E eu peguei aquela foto, mandei aqui no grupo da Upgrade, de brincadeira, falando, galera, agora todo mundo pode ter lancha. Aí a Leila virou para mim e falou o seguinte: olha, essa pessoa foi um assessorado nosso aqui na Upgrade. Eu achei que fosse brincadeira, e não era brincadeira. Não é. Era um profissional que estava em transição de carreira e hoje ele trabalha representando lanchas de alto luxo. Depois eu vou até mandar uma mensagem para ele para lembrar que eu sou um dos sócios da Upgrade, vai que eu consigo andar de lancha com ele. E assim, a gente brinca que currículo não é importante. Assim, as pessoas falam, o currículo não é mais importante, o currículo não serve para nada, as pessoas só são encontradas pelo networking, mas não é bem assim. O currículo, o network ele é muito importante para te conectar com as pessoas, mas o seu currículo é a sua trajetória. Se você não tiver uma trajetória que seja realmente uma trajetória marcante, uma trajetória aderente àquela vaga, aquele processo seletivo, talvez você, por mais que tenha um networking, você não vai conseguir ter acesso àquela oportunidade. E muita gente tem um histórico profissional, um histórico de vida muito além, muito melhor do que o que está escrito no papel, no currículo, porque muita gente tem essa dificuldade de colocar no papel. Então, galera, fica ligado aqui no Papo da Leila, porque uma única frase que ela te falar aqui talvez pode mudar a sua vida. Mas para mudar,
não basta só assistir a live. Para mudar, você precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente vai compartilhar com você aqui. Se você não colocar em prática, não vai ter sucesso, né, Leila? Sim, com certeza. E a gente está falando aqui da questão do profissional dinâmico, é exatamente isso que o Rodrigo falou. São exemplos pequenos que às vezes fazem muita diferença, né? O profissional dinâmico, ele assiste uma live diferente, ele pega a informação da live aqui, ele já coloca em prática logo, ele não fica esperando alguém pedir alguma coisa. O Rodrigo falou ali, falou brincando, né? E foi um timing perfeito do coraçãozinho. Então é a pessoa que clica no coraçãozinho, curte, interage com outros profissionais, compartilha material. Essa questão de compartilhar o material, Rodrigo, é fundamental para profissionais de sucesso. A gente está falando aqui de dinâmica e é verdade. Isso contribui muito para o networking. E é um ciclo que se retroalimenta. Então, você compartilha o material dessa live, material de currículo com outras pessoas que estão em recolocação. E aí é importante, o profissional dinâmico também, ele não espera chegar um momento em que ele está sem emprego para daí revisar o currículo. Ele está sempre antenado, ele sempre compartilha o material com outras pessoas que precisam. No momento em que ele precisar de informações, ele já está pronto. O currículo está revisado, está em dia, ele se aperfeiçoou profissionalmente, ele trocou informações com outras pessoas, então essas pessoas também vão lembrar ele. Networking é ajudar primeiro. Então, ser dinâmico e ter networking são duas características que ficam muito alinhadas, né? Outra característica desse profissional Duca, então falamos de dinâmico, o único. É um profissional que é único no mercado. Então, é importante a gente entender o que faz a gente ser único no mercado. Que tipo de característica diferencia você de todo mundo? Mas, Leila, como é que eu faço para saber se eu sou único, se eu sou diferenciado? Observa os profissionais da tua área, quais são as competências que eles têm, vê quem são os profissionais que têm maior destaque, que tipo de competências técnicas e comportamentais essas pessoas desenvolveram. Desenvolva essas características também. E aí, como é que eu me diferencio além disso? O que o mercado requer hoje e que eu não encontro com muita facilidade? Profissionais de RH, a gente tem um público grande de profissionais de RH aqui hoje, né? Também assistindo a live para trocar algumas informações com a gente e ajudar também outras pessoas. Um profissional de RH que tem grande conhecimento em tecnologia é um profissional diferenciado, porque ele entende de pessoas, ele entende da parte humana, mas ele entende de tecnologia. Hoje tem muita tecnologia surgindo nas empresas, né, Rodrigo? Cada vez mais a gente vê automação de processos para recrutamento e seleção. Então, se essa pessoa entende do LinkedIn, ferramentas como o LinkedIn Recruitment, o Job Search, ferramentas de automação, ferramentas de recrutamento e seleção já automatizadas, tudo isso torna esse profissional único, né? Ô Leila, mas quando a gente fala num profissional único, a gente olha para o mercado de trabalho, são quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Se a gente colocar nessa conta as pessoas que não estão procurando mais emprego porque desistiram, essa conta chega a 24 milhões. Sim. Como ser único num mercado tão populoso de profissionais em busca de recolocação? Como, por exemplo, imagina um operador de caixa de um supermercado. Como que esse operador de caixa pode se destacar num processo seletivo frente a outros 200 pessoas que estão concorrendo para aquela mesma oportunidade? Qual é o ponto ali que ele precisa se atentar para conseguir mostrar que ele é realmente um profissional diferente? Uma coisa que muitas pessoas na área de RH me falam, é assim, o que o RH mais quer é encontrar no menor tempo possível o profissional certo. O sonho do recrutador é pegar o primeiro currículo, ler e contratar a pessoa, porque isso reduz o tempo de contratação, reduz o custo do processo seletivo, mas a gente sabe que isso não acontece. Como que uma pessoa consegue realmente destacar o seu currículo, destacar a sua carreira aos olhos de um recrutador numa área que seja uma área muito concorrida como assistente administrativo, uma área como pessoas que trabalham no varejo? Como que ela consegue se destacar? Sim, você tocou num ponto importante que eu até ia falar mais para frente,
que é esse contexto da seleção. Essas vagas mais concorridas chegam a 300, 400 candidatos por vaga. A gente assistiu recentemente o caso de uma empresa que chega a ter 1.200, 1.500 candidatos para preencher uma vaga. Então, você está concorrendo com 300, 400, mais de 1.000 outros candidatos. Como se diferenciar? Você deu o exemplo do varejo, né? Um profissional, digamos, um assistente administrativo, depende muito do setor, né? Mas, digamos, o caixa de mercado que você citou. Atendimento. Então, como essa pessoa faz os atendimentos dela? Ela presta atenção no cliente? Ela faz o que ninguém faz? Essa pessoa olha para os colegas, se ela percebe, todo mundo faz o processo mecânico, né? Pega a compra, passa para lá, pega a compra, passa para lá. O que esse profissional tem de diferente? Ele tem atenção com as pessoas, ele tem atenção com o cliente. Ok, como isso reverbera na carreira dele? Com o tempo, as pessoas começam, os supervisores, as pessoas da equipe, do RH, começam a perceber que essa pessoa tem um atendimento diferente, tem menos reclamação, essa pessoa tem um foco maior no trabalho, então tem menos faltas. E com o tempo o cliente fica mais satisfeito, o índice de satisfação do mercado melhora, ele é promovido. Então, com o tempo, ele já tem uma promoção, então eu olho para o currículo dele, eu vejo que ele cresceu, ele saiu do caixa, ele já foi para uma supervisão. Na supervisão, ele continua tentando fazer um excelente trabalho, ele já entendia como era fazer um bom atendimento. E aí ele também começou a ensinar as pessoas a ter um bom atendimento, olhar o cliente com atenção, perguntar se o cliente precisa de mais alguma coisa, coisas simples e que encantem o cliente, ter a lógica de encantar o cliente. E aí ele treina a equipe dele, ele treinou a equipe dele, aí ele vai para os indicadores. E a gente fala muito de resultado. Oi. Eu falei sobre caixa do supermercado porque eu tive uma experiência ontem. Eu faço compras no supermercado próximo da minha casa, que é um supermercado grande aqui no Rio de Janeiro. E são, sei lá, são 50 caixas. E o atendimento varia de acordo com caixa. Então, por exemplo, tem dia que eu faço compras, o caixa ajuda a embalar a mercadoria, tem dia que o caixa sequer pega a sacolinha, tem dia que o caixa dá bom dia, outros não dão bom dia. Então, a maneira como você se coloca, se porta, se relaciona com os clientes, com o seu público no dia a dia, isso vai gerando visibilidade para a carreira, vai gerando destaque na sua área. Sim. E esse destaque acumulado, ele precisa estar dentro do currículo, para garantir que a pessoa que leia o currículo entenda que essa pessoa é diferenciada. E não apenas no currículo. Muita gente fala o seguinte, olha, eu estou desempregado, fiquei desempregado e agora eu vou buscar uma recolocação na área que eu atuo, mas ela não construiu uma jornada de excelência ao longo da trajetória profissional dela. Ela se limitou a fazer o que está na descrição do cargo. E hoje, se limitar ao que está na descrição do cargo, pode não ser mais o suficiente para garantir uma carreira de sucesso. Você concorda comigo? Com certeza, com a mais absoluta certeza. E esse exemplo, ele é excelente justamente por isso. Porque alguém que faça o que está na descrição de cargo, aí eu vou pegar esse mesmo exemplo do caixa de mercado, às vezes ele faz ali só o dele, e aí quando a pessoa do lado é promovida, o que ele faz? Ele reclama. E aí ele fica refém da situação, e aí ele fica desempregado, e aí ele se dá conta de que ele precisa revisar currículo, que ele precisa procurar um emprego. Ele está sendo reativo, a gente precisa ser proativo. Então a gente precisa pensar antes, e esse pensar antes vem nesse sentido. Embalar as mercadorias, tratar bem o cliente, com o tempo, como você falou, essa pessoa ganha visibilidade e ela cresce, ela vai ser promovida. E aí eu já vou até passar lá para a questão de resultados. A gente depois vai falar com mais detalhes, Rodrigo, cada item do currículo, né? Mas quando a gente fala de experiência profissional, a gente vai precisar falar para encantar o recrutador. Então, eu preciso mostrar para o recrutador que eu sou o caixa de supermercado, que embalo as coisas, que dou bom dia para o cliente, que eu encanto o cliente, que eu faço o cliente ter vontade de voltar para o mercado que eu trabalho. Logo, o mercado vai ter mais clientes, vai ter mais lucro, a empresa vai crescer. Eu contribuo para o crescimento da empresa. E eu preciso ter essa consciência, eu preciso ter uma visão mais sistêmica das coisas.
E aí, com o tempo, eu sou promovido e o meu currículo vai mostrar essa trajetória das minhas avaliações de desempenho que foram excelentes. Depois eu vou mostrar exatamente qual é o truque para você conseguir colocar isso no teu currículo e mostrar para o recrutador. Que ele vai bater o olho no teu currículo e vai falar, esse cara é o que vai preencher minha vaga. E aí eu fui promovida a supervisor. A minha loja, ela tinha um excelente desempenho, tinha um faturamento alto, eu conseguia aumentar o faturamento em X%, e aí eu vou mostrando na minha trajetória as conquistas que eu tive, e aí a gente fala de olhar para os big numbers, né? Quais são os big numbers? Quais são os grandes números da tua empresa? Qual é o faturamento? Quais são os outros indicadores de satisfação do cliente que a tua empresa mede e como você impacta neles? É essa visão de longo prazo que a gente precisa ter, certo? Leila, correto. Uma outra consideração aqui, galera. Sobe coraçãozinho. E seguinte, aqui embaixo tem um íconezinho com uma interrogação que você pode mandar perguntas. Então, tudo que você quiser perguntar para mim e para a Leila, a hora é agora. Mande perguntas aí. Não mande aqui no texto, que a gente não consegue ler. Mande como pergunta, que aqui no finalzinho a gente vai selecionar as melhores perguntas e a gente vai responder. Aqui no Rio tem um outro supermercado, até um amigo meu, o dono, é uma rede bem conhecida aqui no Rio, e um dos diferenciais dessa rede é o atendimento. A equipe ela tem um nível de autonomia diferente do nível de autonomia das outras redes. Ou seja, o profissional que está ali no mercado, ele pode resolver o seu problema sem precisar escalar isso para o nível gerencial. E ter capacidade de ser autogerenciável é uma das competências hoje muito bem observadas pelos recrutadores. Um caixa, por exemplo, do supermercado, um repositor de mercadoria, uma pessoa de telemarketing, uma pessoa de administrativo, que tem a capacidade de ser autogerenciável, ela tende a produzir mais, com menos risco, encantar mais o cliente, porque ela vai estar sempre preocupada em resolver o problema do cliente, porque ela entende que o problema do cliente é dela também, faz com que o cliente volte. E o que as empresas querem são profissionais que realmente consigam gerar esse encantamento no cliente. Isso é também uma das características de um profissional dinâmico, de um profissional único no mercado. Agora, como colocar isso tudo dentro do currículo de uma maneira, Leila, que não pareça que seja apenas autoelogios? Sim, a gente vai falar sobre isso na parte de experiência profissional. Então, eu vou adiantar um pouquinho. Quando a gente fala de experiência profissional, todo mundo coloca lá o campo experiência profissional, né? No campo experiência profissional, gasta menos espaço da folha falando sobre a descrição do teu cargo. Porque a descrição do teu cargo, ela pode ser muito parecida do que tem em outras empresas. Qualquer assistente administrativo, coordenador de recursos humanos, controller, é muito parecida a função em empresas diferentes. Então, reduz a descrição do cargo e gasta mais tempo, mais espaço descrevendo os teus resultados. Então, para não parecer autoelogio, a própria trajetória dentro da empresa já mostra o teu crescimento. Então, eu vou até citar um exemplo. Teve uma pessoa que a gente atendeu aqui recentemente, ela era formada em comércio exterior, ela começou trabalhando como assistente administrativo, foi o primeiro trabalho dela, e foi uma empresa de pequeno porte. E aí ela começou como assistente administrativa, ela tinha as funções dela lá. Como era uma empresa de comércio exterior, os proprietários viajavam muito. E aí ela aproveitou essa oportunidade com a autonomia que ela tinha. Então ela começou a absorver outras funções da empresa e ela começou a crescer. E aí, com o tempo, ela passou a ter outras atribuições, outras funções, ela teve oportunidade para contribuir com os indicadores da empresa. Então ela melhorou processos, ela melhorou projetos, ela colocou em prática algumas ações que ela tinha em vista, que ela tinha aprendido em cursos, na faculdade, na pós-graduação, e ela trazia essas práticas para a empresa. Então, com o tempo, ela criou
mais controles, ela criou várias planilhas de controle, ela reduziu custos na empresa, ela aumentou o faturamento da empresa, ela aumentou o market share e com o tempo ela cresceu, ela chegou a um cargo de diretora na empresa. E esse é um exemplo que eu acho excelente, porque ela começou como assistente administrativa e aí ela teve foco em crescer. Ela não ficou reclamando sobre as pessoas não estarem presentes na empresa, por ela ter que fazer várias coisas. Ela assumiu, ela teve autorresponsabilidade, e a gente sempre fala muito isso, né? Hoje a gente precisa ser eu presa. Então, a gente precisa trazer a responsabilidade para a gente. Eu preciso olhar para a minha carreira como se fosse uma empresa. Então, eu preciso ter essa visão sistêmica, ter autorresponsabilidade sobre a minha carreira e aí olhar para os números. E aí eu volto para a resposta da tua pergunta, Rodrigo. Essa pessoa que iria colocar no currículo dela os resultados que ela tinha, porque ela era muito proativa, né? Então, a gente não recomenda colocar no resumo e nas experiências profissionais, características como proativo, bom trabalho em equipe. Tira essas palavras do teu currículo e substitui por resultado. Como é que eu faço isso, Leila? Cita projetos que você implementou na tua empresa. Por exemplo, se você fez revisão de algum procedimento que era feito, se você implementou algum projeto, se você trouxe melhoria para a empresa. Avaliações de desempenho que você tem. Empresas grandes geralmente fazem avaliações de desempenho. Então, você pode colocar ali como foram as suas avaliações de desempenho. Se você é um profissional de vendas, por exemplo, é muito fácil você colocar em termos de números, né? Quantos novos clientes você trouxe para a empresa? Quantos por cento você aumentou o faturamento da empresa? Quanto você aumentou o market share da empresa? Se você é um profissional de recursos humanos, avaliação de clima, como você conseguiu impactar e melhorar a pesquisa de clima da tua empresa? Recrutamento e seleção, tem índices de retenção de talentos, né? Então, esses percentuais de talentos, de retenção de talento, turnover. É sempre importante, Rodrigo, a gente olhar para o nosso trabalho e tentar traduzir isso em números. Então, que números eu tenho na empresa que eu posso medir para mostrar que eu estou gerando resultado para a empresa? Porque, pois é, Leila. Rodrigo, Oi, diga, continua, quando eu falo. As empresas, elas contratam por 3 fatores principais: diminuir riscos, aumentar lucro e diminuir despesas. Então, de que forma eu, com o meu trabalho, se eu atendo aos clientes, de que forma eu impacto a diminuição de risco e diminuição de despesas da empresa? Eu vou diminuir reclamação de cliente que impacta na imagem da empresa. Eu vou conter essas reclamações e lidar bem com os clientes para melhorar a imagem e a reputação da empresa no mercado. Eu vou diminuir o número de pedidos de devolução. Então, eu preciso pensar um pouquinho de forma mais sistêmica. É interessante. Eu estou aqui na praia, né? E eu gosto de surfar também. Hoje é um dia que o mar tá pequeno, mas olha a quantidade de surfistas. Não sei se vai dar para ver. Deve ter uns 200 surfistas aqui na praia, né? E Sim, no passado, antigamente, quando eu não surfava, eu passava em frente à praia e falava assim, caramba, surfistas não trabalham, tudo vagabundo, né? Mas hoje eu sou um deles. O que acontece é o seguinte, quando tem onda, os surfistas vêm para a praia, surfam e depois trabalham fora do horário, trabalham à noite, trabalham no final de semana. Então, é um esporte muito bacana. Olha só, Leila, você falou sobre mostrar resultados no currículo. Mas deixa eu jogar aqui uma provocação. Sim. É o seguinte, se o seu currículo sequer for lido pelo recrutador, não adianta de nada você ter um excelente currículo. Não adianta de nada você ter resultados expressivos para mostrar. Recentemente eu fiz uma pesquisa no LinkedIn sobre vagas que tinham ofertas de emprego, ofertas de vagas com muitos candidatos. Eu encontrei vagas, por exemplo, para trabalhar em bancos, em grandes bancos, com 7 mil candidaturas. Uma única vaga no LinkedIn com 7 mil candidaturas. Como que um recrutador consegue avaliar 7 mil candidatos? Não avalia. Ele não avalia. Não avalia. Ele vai avaliar os primeiros. Se ele tiver um processo automatizado, esse processo vai fazendo a exclusão
de acordo com critérios ali técnicos e de experiência, nível profissional e tudo mais, mas o recrutador não vai avaliar 7 mil candidatos nunca. Então pode ser que o seu currículo esteja naquele bolo e esse bolo seja descartado antes mesmo do seu currículo ser lido. Sim. Como que a gente consegue fazer que esse currículo bem escrito chegue na mão do recrutador? Duas formas. Primeiro, de forma pessoal, usando o networking. Então, se eu tenho o objetivo de trabalhar numa determinada empresa, eu preciso desenvolver as minhas relações, desenvolver o meu networking para chegar nessas vagas. E você tocou nesse ponto de que muitos currículos não são lidos, e muitos, inclusive, não são lidos porque 80% das vagas são preenchidas por networking, por indicação. Então, eu preciso trabalhar no meu networking para ter relações e chegar mais próximo dessas vagas para ser indicado. Esse é um primeiro ponto. E aí, a gente está falando de relações humanas, networking. E o outro lado é quando a gente fala de automação. Eu preciso entender quais são as palavras-chave que os recrutadores procuram em currículos como o meu. Então, em profissionais como eu, quando alguém está procurando um profissional como eu, ou como você que está assistindo a live, que palavra-chave o recrutador busca? Então, eu preciso cair na rede se for um profissional, se for um processo seletivo automatizado. O segundo essa questão do networking que a gente falou, e depois ter um currículo bem escrito no seu primeiro terço. É importante cuidar com a formatação, né? E aí eu tô falando de visual, porque em vagas assim tão concorridas, o recrutador ele passa o olho e ele lê o currículo em 10, 30 segundos, quando ele é lido. Então, quando ele bate o olho no teu currículo, nesses primeiros 10 segundos, ele precisa ver que você é a pessoa que resolve o problema dele. Que você é o cara que diminui riscos, que aumenta o faturamento ou que diminui as despesas dele. Então, precisa ter um formato interessante, visualmente, clean, limpo. Aqui na Upgrade, a gente utiliza um modelo bem clean, bem tradicional. A gente utiliza o modelo STAR, que eu vou contar depois para vocês o que é o modelo STAR, justamente para ter foco nos resultados. E no primeiro terço, no resumo, eu preciso colocar os meus resultados. Então, já vou comentar em como a gente faz o resumo. No resumo, a gente coloca nossa formação, nossa experiência, quantos anos de experiência a gente tem, que tipo de problemas a gente resolve na empresa e esses resultados que a gente vinha falando até agora. Isso que a gente comentou de big numbers, market share, indicadores, projetos e processos que eu implementei, a minha trajetória, os cargos que eu ocupei, as empresas nas quais eu trabalhei, tudo isso eu preciso colocar em um resumo. E aí no primeiro terço do currículo, no resumo, eu conto em 2 ou 3 parágrafos no máximo, de forma muito atraente, num texto bem escrito, essa minha trajetória. Quais foram os meus Leila, resultados? deixa eu te interromper aqui para não perder o gancho. Claro. Você falou que as empresas contratam pessoas para reduzir risco, reduzir custo e aumentar faturamento. Isso. Se você fizer um paralelo com empresas que contratam serviços de outras empresas, elas contratam para reduzir risco, para reduzir custo e para aumentar faturamento. Portanto, Sim. Eu posso afirmar categoricamente que cada profissional é um serviço, que cada profissional é um produto. E como um produto, você precisa se vender. Se vender sabendo que você vai entregar para a empresa o quê? Redução de risco, aumento de faturamento ou redução de custo. É exatamente assim que as empresas contratam serviços e produtos no mercado. E na hora que você se enxerga como um produto, como um serviço, entende que você precisa entregar para a empresa um desses 3 pilares, um dessas 3 áreas, reduzir custo, reduzir risco ou aumentar faturamento, você começa a entender que você precisa se vender cada vez mais para conseguir se destacar. Uma outra coisa que você falou sobre o resumo profissional, de colocar indicadores. Quando você faz isso, quando você coloca no currículo indicadores de mercado, indicadores da empresa, isso passa uma mensagem muito forte para o recrutador de que você não está vivendo no mundo da lua, de que você se inseriu num contexto corporativo, que você se envolveu, se engajou naquele contexto corporativo
e que você sabe daquilo que você está falando, que você se importa não apenas com o salário que você vai receber no final do mês, mas que você se importa principalmente em gerar resultados para a empresa, porque você sabe que gerando resultados para a empresa, você também vai gerar resultados para você. Voltando um tópico, você estava falando do resumo, eu queria subir no currículo, sim, só para a gente passar o currículo inteiro, no manual que a gente faz, que a live ela tem 1 hora de duração e daqui a pouco ela acaba. Que horas são? 10h35. Então, eu queria que a gente passasse o currículo de cima para baixo. Galera, na minha bio tem lá o link para você baixar o manual que a gente usa para fazer revisão gratuita de currículos. Você pode usar esse manual para fazer a sua própria revisão e você também pode fazer algo muito relevante, que é ajudar outras pessoas. E ajudar não significa que você precisa esperar a pessoa pedir ajuda. Ajude dentro da sua empresa. Na hora do almoço, fala assim, fulano, eu estou revisando o currículo de graça, eu aprendi a revisar. Eu posso revisar o seu? Quando você fizer isso, você vai começar a aprender a fazer revisões, você vai começar a ajudar pessoas, e na hora que essas pessoas começarem a, de fato, terem resultados por conta da sua ajuda, você nunca mais vai querer parar de ajudar. E ajudar primeiro é um dos pilares do networking. E quando você ajuda primeiro as pessoas de forma desinteressada, e essas pessoas começam a crescer na carreira, elas vão lembrar de você. E a sua carreira vai crescer juntos. Deixa eu contar uma história que aconteceu ontem comigo. E assim, Leila, eu gosto muito de contar história nas lives, porque elas refletem o que realmente acontece no dia a dia. Ontem eu tinha saído do meu psicólogo, estava indo para o escritório, e tocou meu telefone. Eu marquei uma reunião ontem às 9h40 em ponto. Às 9h40 em ponto, essa pessoa me ligou. Essa pessoa é um investidor, dono de várias empresas, e hoje investe em várias startups. E ele me conheceu através do Alfredo Soares, da Vetex. O Alfredo Soares eu conheci através do Carlos Júnior, que é um investidor nosso da Sai do Papel, da Upgrade. E esse investidor começou a me acompanhar porque eu comecei a interagir com o Alfredo. E ele começou a gostar do meu conteúdo, foi entender o que a minha empresa faz, o que a nossa empresa faz, Leila. E ele veio me propor uma oferta de negócio ontem, durante o dia. A gente já marcou um almoço para a semana que vem. Isso é o poder do network, ele te aproxima das oportunidades. Levando para o mundo de carreira, e não do mundo de empreendedorismo, é o network também que vai fazer com que as pessoas te conheçam. Vai fazer com que as pessoas saibam que você existe. Sem o networking, você fica sem acesso às oportunidades. Então, assim, lembre-se disso. Currículo é muitíssimo importante, porque é o seu histórico, é o seu track record. O network ele vai te aproximar das pessoas, mas para que essas pessoas realmente chancelem aquilo que você faz, te contratem, trabalhem contigo, você precisa ter uma boa apresentação profissional, e essa apresentação é o seu currículo. E eu afirmo com 100% de certeza, Leila, e a gente sabe disso por conta da Upgrade, a gente já atendeu centenas de profissionais de mercado. Qual foi o profissional que a gente atendeu, Leila? Que ele chegou para a gente e que ele, durante o nosso processo, ele demonstrou ser muito mais competente do que ele realmente foi. Quantos? Vários. Todos. Praticamente todos. Todos os profissionais que quando chegam para trabalhar com a gente, eles chegam no nível, vamos dizer, no nível 2. Como eles enxergam a carreira deles? Eles enxergam no nível 2. Numa escala de 1 a 5. Quando eles saem, eles entendem que a carreira deles está no nível 4 ou no nível 5. A gente sempre acha que a gente é menos qualificado do que a gente é. E quando eu comecei a fazer lives, antes de começar a fazer lives, webinários, eu levei mais de 1 ano para fazer a primeira. Porque eu sempre não me achava pronto. Eu sempre achava que eu precisava me preparar mais, que eu não era bom o suficiente para isso. E depois que eu comecei a fazer, eu percebi que ser bom o suficiente para isso é a prática diária, que vai te levar a ser bom o suficiente para isso. E desde a primeira live, eu comecei a receber pessoas me agradecendo, falando que realmente o material que eu apresentava era muito bom, que o meu discurso era muito bom. Mas mesmo assim, eu levei alguns meses para pegar essa confiança. Acredite em você, o seu currículo ele é bem melhor do que o que você acha que é. A sua carreira ela tem muito mais ganhos do que aqueles que você acha que tem. E na medida que você confia em você, você vai passar confiança para quem está do outro lado da mesa, do recrutador. E chegar numa entrevista
confiante, chegar numa entrevista acreditando na sua própria carreira, é um dos passos para você conseguir aquela vaga. Sim. Certo. Eu vou até pegar o gancho disso que você está falando, da questão da autoconfiança. Isso é inteligência emocional também. Então, eu vou só voltar agora para a gente finalizar essa questão da contextualização que a gente estava falando do profissional Duca, para a gente fechar e a gente vai passar sessão a sessão do currículo, né? Que é o profissional completo. Então, a gente falou profissional dinâmico, profissional único, profissional completo. O profissional completo, ele é técnico, ele se desenvolve tecnicamente e ele tem soft skills. Então, ele tem essa autoconfiança que o Rodrigo falou, tem o autoconhecimento, ele sabe onde ele está na carreira dele, o que ele precisa fazer para crescer, ele tem autoconfiança, ele tem inteligência emocional, tem outras habilidades que a gente chama de soft skills, né? Negociação, trabalho em equipe, enfim, diversas outras competências. Então, ele é completo. E último, ele é atraente. O que é um profissional atraente? Ele possui networking, ele possui as competências que as empresas estão buscando e o currículo também precisa ser assim. Então, se eu tenho um currículo que é dinâmico, eu preciso adaptar ele para cada vaga. A gente falou do profissional Duca, o currículo vai acompanhar essa mesma lógica. Então, eu preciso ser um profissional dinâmico e ter um currículo dinâmico. O que significa isso? Eu vou adaptar o meu currículo para cada vaga que eu enviar. Eu recebi essa pergunta semana passada. Leila, eu envio meu currículo igualzinho para todas as empresas, preciso ser fiel? Ou eu adapto ele? Adapta. Se uma vaga pede mais competências em vendas, resgata no teu histórico onde você teve experiência em vendas e ressalta isso no teu currículo, lá em cima no resumo, por exemplo. Único. Então, o teu currículo ele precisa ser único. Lá no resumo, você mostra como você é único, que tipo de resultados você gerou que te diferenciam de todos os outros candidatos. Completo. Então, o teu currículo ele precisa ser completo, ele precisa ter todas as seções. A gente vai mostrar aqui depois quais são todas essas seções. E atraente. Quando a gente fala de atraente, muitas pessoas gostam, muitas não, algumas, gostam daquele currículo, não sei se você já viu, Rodrigo, cheio de desenho, né? Tem alguns Nossa, sites... eu não gosto. Eu não gosto. Então, e vai além do gostar ou não gostar. Porque tem vários sites que fazem esses currículos personalizados. E eles são interessantes para uma ocasião específica, que é se você trabalha com arte, design. Nesse caso, faz o seguinte, pega o currículo e faz você uma arte, que aí você consegue mostrar de forma dinâmica a tua competência nesse sentido. Mas se você não é um profissional de design, se você não é um profissional de arte, o teu currículo ele vai ser atraente de uma forma clean. Então, deixa ele formatado de uma forma adequada, deixa ele justificado nas margens, aquela letra tradicional, Arial, formatação 10 a 11 no máximo, certo? Então, agora a gente vai passar para os itens do currículo. Primeiro... Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um processo seletivo na empresa e eu ainda gostava de imprimir os currículos, colocar na mesa, nos caninhos, para ficar lendo um a um. Eu não gostava muito de fazer isso no computador. Hoje eu quase não imprimo mais. E aí eu recebi um currículo que o fundo dele era azul e as letras eram brancas. A impressão daquele currículo acabou com a minha tinta, porque eram 4 páginas, imprimi e a impressora estava com pouca tinta. Então, assim, nem sempre inventar visualmente no currículo é o que vai realmente fazer a diferença. Nem sempre isso vai ser fundamental. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de interpretar um currículo quando a pessoa fala assim, inglês, aí coloca lá as bolinhas. Tem bolinha de 1 a 5, aí põe 4. Excel, aí põe, tem bolinha de 1 a 10, aí põe 8. Eu falo assim, o que significa 8? O que significa 9? 8 significa que ela sabe macro, 9 significa que ela sabe programar no Excel, eu não sei. Então, assim, é muito aleatório isso. Então, inventar nem sempre é o melhor caminho. Sim. E a tendência dos currículos hoje, dos recrutadores, isso a gente percebe no contato que a gente tem com os recrutadores, que eles também precisam que seja clean, porque aí eles batem o olho e eles já entendem onde estão as informações. E o foco é o resultado, é a tua carreira, não é o desenho, né? Então, foca menos no visual e foca no que importa de fato,
que é o conteúdo, tá? Então, a gente falou do primeiro terço, né? O primeiro terço do currículo precisa ter as informações básicas. Primeiro, o teu cabeçalho. No cabeçalho, o que a gente coloca? A gente coloca nome completo, o bairro e a cidade onde mora. Não coloca o endereço completo. Porque, por que eu não coloco o endereço completo? Segurança. O teu currículo ele pode ser impresso, pode ser deixado em algum lugar, enfim, não é interessante. Então, é legal você deixar o bairro, deixar a cidade onde você mora. Que mais? Telefone e e-mail. Rodrigo, nessa última revisão que a gente fez agora de currículos que a gente recebeu aí para mais de 4.000 currículos para revisar, é incrível a quantidade de currículos que não tinham e-mail. Alguns não tinham telefone. Então, se você deixa o teu currículo com um recrutador e ele te selecionou, como ele vai entrar em contato contigo? Se ele não Não tem o vai, teu né? telefone, não vai. Não Então, você vai. perdeu a oportunidade. Então, precisa ter o e-mail e o telefone. Se o teu LinkedIn estiver atualizado, coloco lá o LinkedIn também. Não, o que a gente não coloca no cabeçalho? Foto, a não ser que a vaga peça, tá? Alguma vaga pode pedir, mas se não pedir, não coloca foto. Idade, gênero, quantos filhos tem, se é casado ou não, essas informações não precisa. E assim, eu digo não precisa com segurança. Porque a tendência é os recrutadores cada vez mais olharem para os resultados. Eles querem saber a tua trajetória. De onde você vem, onde você mora, quantos anos você tem, já não é mais tão importante, tá? E além, Leila, além, só para complementar essa sua fala, Sim. além disso não ser relevante para o processo seletivo, você não está gerando para você questões que podem ser usadas contra você. Então, na hora que você coloca no currículo lá a sua idade, o número de filhos que você tem e tudo mais, isso pode sim ser usado contra você no processo seletivo, ali naquele filtro inicial de currículos. Quando você não Sim. coloca, o recrutador ele vai prestar mais atenção nas outras áreas do seu currículo e talvez te chame para uma entrevista. E se nessa entrevista ele perguntar, você já consegue ter uma chance maior de demonstrar ali o seu momento de vida, de forma que isso não seja nenhum empecilho para o trabalho. Em relação à Sim. foto, tem algumas áreas de mercado, alguns setores que eu acredito, e aí você me corrija se eu estiver errado, que você Aham. deve colocar a foto, independente de pedir ou não. Por exemplo, o setor de moda. Se você vai se candidatar para uma vaga de modelo, de ator, atriz, ou até mesmo Sim. vaga para vendedor de loja. Pô, Garçone, mas eu acho que colocar foto no currículo para vendedor de loja é discriminação. Cara, tá bom, eu também acho. Mas se você não colocar, o seu currículo nem passa do primeiro filtro, ponto final. Então, assim, não é assim, a gente não pode lutar contra o mercado. Eu Uhum. acho ruim, acho preconceito sim. Eu acho que nenhum Sim. recrutador deveria fazer isso, mas as pessoas estão fazendo. E assim, a minha preocupação é te colocar dentro de uma empresa, para você ser Sim. contratado. Então, se aquele Uhum. mercado, tradicionalmente, tem esse viés de pedir foto, galera, vai no estúdio, paga 200 pilas, faz uma foto profissional foda para você ser destacado. Você não vai colocar uma foto 3x4 olhando de cara feia a foto da sua carteira de motorista ou a foto na balada. Põe uma foto bacana para você realmente se destacar ali. Certo, perfeito. É isso mesmo. Então, só se forem situações específicas. Objetivo. Depois do cabeçalho, precisa colocar o objetivo. E ali a gente só coloca o cargo pretendido, tá? Algumas pessoas perguntam se é legal colocar objetivos futuros de carreira, ou sabe aquelas frases genéricas? Meu objetivo é, contribuir com a empresa, com as minhas competências. Não precisa nada disso. É só o cargo ao qual você está se candidatando. E precisa ser personalizado para cada vaga. Então, se eu me candidato a uma vaga de coordenador de finanças, eu vou colocar esse nome lá no objetivo. Nada mais. É só isso, ok? Próximo item. Experiência profissional. Algumas pessoas colocam a formação acadêmica antes da experiência profissional. A gente recomenda que, se você já tem muita experiência no mercado, coloca o campo da experiência primeiro. E aí o seguinte,
o foco é exatamente o que a gente falou aqui. Foca em resultados. A gente pode até passar mais rápido pela experiência profissional, porque a gente já falou antes. Então, o Sim. que a gente percebe muito nos currículos que a gente vem revisando, nos nossos assessorados aqui na Upgrade, muito foco nas tarefas. Então, ocupa menos espaço com as tarefas e utiliza o modelo STAR, que eu falei antes, né? O que é o modelo STAR? Ele é um acrônimo. Ele é um acrônimo para situação. Então, qual é a situação que você teve na empresa? Qual foi a tarefa que você executou? Quais foram as ações que você teve e quais os resultados você gerou? Então, em cada experiência profissional, monta ali esse formato dos teus resultados, certo? Ô, Leila, Oi. algumas pessoas colocam também em currículo a experiência profissional na ordem inversa, ou seja, elas colocam as mais antigas primeiro e as mais recentes por último. Isso está errado. A sua experiência mais recente precisa estar em cima. E se você já tem 40, 50 anos, já trabalha há 20 anos, 25 anos, você não precisa colocar a experiência lá de 1994, exceto se for uma experiência absolutamente fundamental para a vaga que você quer se candidatar. Fora isso, talvez você foque em descrever com mais detalhes as suas últimas 2 ou 3 experiências profissionais e as mais antigas você ou só cita ou faz um resumo muito curto. Galera, você não vai escrever um currículo bacana em 10 minutos. Então é importante que você separe um tempo da sua vida para fazer isso com calma, para você focar em cada uma das experiências, rascunhar o que você fez melhor, relembrar o que você fez nas empresas, para aí você começar a montar o seu currículo. Não dá para resolver isso em 10, 15 minutos. Você vai levar aí algumas horinhas fazendo isso. Mas uma vez que você faça, você não precisa ficar refazendo com frequência. No entanto, o que a Leila falou sobre colocar no objetivo, o objetivo específico da vaga, para a vaga que você está aplicando, isso vale também para a experiência profissional. Dependendo da vaga, você personaliza os resultados da sua experiência profissional de acordo com a vaga que você está aplicando, porque isso vai fazer com que o seu currículo seja ainda mais interessante para o recrutador. Exatamente. E aí, quando falar em resultados, pensa também no mercado. A gente estava falando antes de se diferenciar que tipo de resultados você teve e que vão chamar a atenção do recrutador. Sempre tenta pensar nesse sentido, tenta responder essa pergunta. Que tipo de resultado resolve o problema dessa função que eu vou ocupar? Para a gente agilizar aqui, que a gente já está quase no final do tempo, mas são 2 itens que a gente já falou um pouquinho, que é a questão da formação acadêmica e formação complementar, que aí a gente já encerra as sessões do currículo, né? Formação acadêmica é graduação, pós-graduação, mestrado. O que precisa ter? O nome da formação, o nome da instituição e o ano em que você concluiu. Somente. Se você teve um bom rendimento acadêmico, se você teve notas boas, coloca lá. Meu CR, né, o coeficiente de rendimento foi 9,8/10. Então, eu tive 9,8 de média de um total de 10. E você coloca isso entre parênteses depois do nome da formação. Ordem cronológica reversa, ou seja, do mais recente para o mais antigo, certo? Se você teve algum projeto interessante que você fez na faculdade, teve alguma premiação, aproveita para colocar ali também. Isso é vender o seu peixe. Quando a gente fala assim, como é que eu mostro que eu sou proativo? Se eu tenho média 9,8 de 10 na formação acadêmica, enquanto eu estava na faculdade, eu participei de empresa júnior, de centro acadêmico, de outras coisas, eu estou mostrando em resultados que eu sou uma pessoa proativa. Faz sentido, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma. Agora, dependendo do cargo, a formação acadêmica ela é menos relevante. Dependendo do cargo, ela pode ser muito mais relevante. Então, por exemplo, se você está aplicando para ser um pesquisador numa instituição de ensino, você descrever mais as suas atividades acadêmicas é importante do que se você estiver aplicando para uma vaga de escritório, numa empresa, uma vaga administrativa e tudo mais. Então, cada sessão, pessoal, é importante isso, assim, todas as sessões precisam ter um nível de personalização para a vaga, para que você consiga fazer com que o recrutador olhe o seu currículo e fale, caramba, esse currículo resolve todos os meus problemas, tem a formação acadêmica que eu gostaria,
tem um nível de conhecimento de línguas estrangeiras que eu gostaria, tem a experiência profissional que eu gostaria, é o profissional adequado para essa vaga. E aí, quando você chega numa entrevista, na medida que você consegue gerar esse rapport ali, quase que emocional com o recrutador, quando você chega na entrevista, talvez o recrutador esteja muito mais à vontade e muito mais na ideia de querer te ajudar a conseguir aquela oportunidade. Porque você já chega com pontos positivos. E o que o recrutador quer na entrevista é só que você não zere os pontos positivos. Ele chega lá para confirmar o que está no currículo. Se você fizer o by the book ali direitinho, você é contratado. Sim. Mas aí, assim, é um outro papo que a gente depois faz uma live só para falar sobre isso, né, Leila? Sim, com certeza. E aí quando a gente fala de personalização, inclusive no local das sessões. Então, se você tem pouca experiência no mercado, é recém-formado, coloca a tua formação acadêmica lá em cima, porque é onde o recrutador vai mais focar a atenção dele, no primeiro terço do currículo. Se você tem mais experiência de mercado e teu foco é mercado, coloca a formação acadêmica lá embaixo. E para a gente finalizar, cursos e formação complementar, que aí você coloca outros cursos, e aí vale a mesma regra, ordem cronológica reversa, ou seja, do mais recente para o mais antigo, só aquilo que for relevante para aquela vaga, não coloca curso lá de 1990 que você fez que não tem muito a ver com a vaga. E aqui a gente mostra também o quanto você tem foco em crescimento na carreira, né? Se eu tenho só cursos muito antigos, significa que eu não ando me atualizando muito, né? Então é importante a gente fazer um cronograma para todos os anos desenvolver alguns cursos na minha área, tanto comportamentais quanto técnicos. Então avalia o que é importante para você nesse momento de carreira, coloca na formação complementar, coloca lá o curso que você fez, a instituição que você se formou e o ano em que você concluiu. E se tem alguma outra informação relevante, sempre ir desenvolvendo isso, então faz um cronograma para você ir desenvolvendo. Aqui também é um espaço para a gente colocar premiações que a gente teve. Então, se você... Estamos ao vivo ainda? Oi, estamos sim. A gente tem sim. quanto tempo, Leila? Tá. Que horas são? Tem 3 minutos. Tá, rapidinho. Antes de você continuar, para você fechar aí, deixa eu pedir duas coisas para as pessoas. Galera, Sim. Seguinte, a gente não vai conseguir responder as perguntas aqui, mas eu vou pegar todas as perguntas que vocês mandaram e vou responder nos stories. Então, assim, a gente tem 20 perguntas. Eu queria pedir para vocês agora, nesse finalzinho, já começar a mandar todas as perguntas que vocês quiserem. Manda agora como perguntas, que eu vou responder todas elas através de stories, tá? E o último recadinho aqui, tira um print aí da tela, tira um print, faz uma publicação no LinkedIn, me marca Leila Kirch, Kirch, e faz também uma publicação aqui no Instagram para que a gente possa trazer mais gente para a próxima live e assim a gente consegue ajudar um número maior de pessoas. Isso, exatamente, a gente consegue ajudar mais pessoas. O Eric está perguntando sobre o manual. O manual está na minha bio, você entra lá no link da minha bio, tem um manual para você baixar. Isso. E é importante lembrar que essas perguntas todas que a gente vai responder no Stories é do Rodrigo Garçoni. Então segue Rod Garçoni, porque aqui eu tô entrando com o login da Upgrade, mas os Stories vão ser respondidos lá no Rod Garçoni. Para isso você precisa seguir o Rodrigo. Clica lá no seguir, segue o Rodrigo e aí continua acompanhando que a gente vai postar várias dicas. Então, só para a gente encerrar aqui, para a gente não ser interrompido com a finalização da live, idiomas. Então, ali na formação complementar, antes de finalizar, coloca o idioma e a proeficiência. Então, se você é básico, intermediário ou avançado naquele idioma, certo? Maravilha. E, ô Leila, aí a pessoa preencheu tudo. Opa, voltou. A pessoa preencheu, que estou com o meu telefone aqui, a pessoa preencheu o currículo inteiro, deu 4 páginas. E aí? E aí seleciona o que é mais relevante. No máximo 3 páginas. Então, o ideal é que fique entre 1 e 2 páginas.
Se não conseguir, um pouquinho da terceira, mas a terceira só se for um profissional já com muitos, aí 20 anos de carreira. É importante que a gente seja objetivo no currículo. Ali precisam ter as informações mais relevantes.